Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News, trazendo para vocês mais um vídeo com informações desse pós-jogo do Corinthians contra o Bahia aí, pela estreia do Campeonato Brasileiro, no qual o Corinthians conseguiu o empate de 1-1 com um jogador a mais aí no segundo tempo quase que todo. O Corinthians poderia ter feito ali jogadas melhores e ter tirado a vitória nessa estreia do Brasileirão, mas acabou ficando no empate ali com o gol no finalzinho no segundo tempo, né? E tá de bom tamanho também, uma vez que o Corinthians foi com o seu time reserva para esse jogo. Então separei para vocês alguns melhores momentos e algumas análises da mídia aí sobre esse pós-jogo. Vamos acompanhar juntos. Bom, ontem também teve o confronto entre o campeão baiano e o campeão paulista. E o jogo terminou empatado graças a um gol que habla. Não foi? Habla. No finalzinho do jogo. Quando você tem um jogador a menos, é natural que você se defenda um pouco mais, recue um pouco mais. O Corinthians é um time que tem qualidade para construção de jogo. Se você quiser marcar eles lá em cima com um a menos, provavelmente você vai sofrer gols. Mas acho que nós nos fechamos bem, ficamos no 5-3-1 e não cedemos quase oportunidade de gol para o Corinthians. O Everton, eu acho que na passada, sem querer, ele acaba correndo e pisando, mas não foi um lance intencional. Mas o árbitro não tem como interpretar de outra forma. Eu acho que a expulsão, o segundo cartão, ele foi justo, não tinha o que ser feito. Muy feliz por el elenco que a gente tem. Imagina que eles venían de una semana sin jugar. Hoy teníamos el viaje, teníamos lo que fue la final. No tuvimos tiempo, la verdad, que no tuvimos tiempo para trabajar. Y con tan poco tiempo de trabajo, el grupo fez el segundo tiempo que fez, la verdad que es increíble, porque estamos muy felices con el elenco que a gente tem. Y vamos a brigar como siempre falamos, hasta que Dios dirá hasta dónde nos vamos a dar. No íbamos a tomar con la misma responsabilidad todos los juegos, porque el elenco está preparado para... Todos los que están aquí dentro están preparados para jugar. Están preparados de la misma forma táctica, de la misma forma física, de la misma forma mental. Yo la verdad que estaba fuerte mentalmente. Sí es verdad que bueno, que al final la competencia es muy alta en el equipo. Tanto Yuri, Menfi, Romero y tal estaban haciendo las cosas muy bien y bueno, yo estaba esperando mi oportunidad, sabía que tarde o temprano iba a llegar y bueno, hoy tuve la suerte de hacer mi primer gol aquí en Corinthians y darle un punto al equipo. Com números do Héctor Hernandes, jogos no Corinthians 12, 343 minutos, fez o seu primeiro gol. São 10 finalizações, 3 certas, grandes chances criadas foram 4, tá? Demorou 7 meses e 1 dia desde a sua estreia, lembrando, claro, que ele passou por uma grave contusão. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Duelo importante, hein, Breiler? Também, claro, modificado ou condicionado pela expulsão do Everton Ribeiro. E o Corinthians, mesmo jogando com um time bem mexido, né, bem alternativo, acho que só o Yuri ali, né, das principais figuras, em campo, o Corinthians, assim, pegou um ponto, posso falar assim? Pegou um ponto. Dá pra falar assim. Dá, e até... Um time reserva ainda, né? Tudo bem que a expulsão ali poderia mudar, mas o Corinthians já estava atrás do placar, precisava buscar ali um resultado, seria uma virada. Complicado jogar contra o Bahia na Fonte Nova e mais ainda o Bahia do Rogério Ceni, que é um time insinuante, um time que geralmente tem o controle dos jogos, mas mesmo ali quando estava em condição de igualdade de jogadores, não foi aquela posse de bola avassaladora do Bahia, uma pressão absurda. Teve volume sim, principalmente pelo lado esquerdo, com o Juba e o Eric Pulga, 2 jogadores que se associam muito bem pelo lado e coordenam muito bem esses movimentos, tanto é que o gol do Bahia sai de uma movimentação, essa daí, do Juba pelo lado direito, né, da direita para a esquerda, e o cruzamento para o Gilberto, mas não foi uma atuação brilhante do Corinthians, não foi uma atuação muito menos vistosa, mas um ponto a se comemorar, porque o Corinthians foi depois ali da euforia do título do Campeonato Paulista, a dificuldade que foi e poupando vários jogadores, naturalmente um ponto a ser comemorado e também
pelo ambiente, né? A confiança que isso gera para a Sul-Americana e diante de um time qualificado como o Bahia, tem do lado do Bahia a expulsão do Everton Ribeiro, justa, né? Pelo segundo cartão amarelo, mas perder um jogador e jogar praticamente o segundo tempo inteiro como o Bahia jogou com um a menos, é complicado, mas o Bahia se virou bem, não sofreu tanto, o Corinthians até conseguiu ali ter mais volume, ter mais posse de bola, mas não necessariamente muita presença de área, encontra o gol com o Hector no final, teve esse gol anulado aí do Romero, né, na jogada do Tales, mas para mim um resultado merecido, né, pelo que foi a partida e o fato do Bahia ter resistido, mas o Corinthians ter lutado até o final para buscar um empate, e vejo que naturalmente o Corinthians comemora muito mais o resultado do que o Bahia. Tem uma discussão grande, Dona, sobre o elenco do Corinthians. Esse elenco mostra que ele consegue ser competitivo em todas as competições. O Corinthians agora entra em semana também de Copa Sul-Americana ou não? Assim, tem que contar de fato com aqueles jogadores titulares. Para mim não tem esse elenco tão recheado assim. Mas tem alguns caras bons aí, Sim, não tem, nesse time de ontem? Qualidade. Bidon, por exemplo. Bidon fez um bom jogo, o Thales Magno sendo importante ali pelo lado esquerdo. Você tem o Maicon também voltando, que é importante. O Alex Santana. Sim, no segundo tempo entrando no Coronado, que o time precisava criar um pouco mais. Mas assim, eu desconfio de qualquer dirigente que fala que vamos brigar por todos os títulos. Eu acho que com o calendário que a gente tem atual é muito difícil. Até para o Flamengo, por exemplo, que tem o melhor elenco. É muito difícil. Dá para você conseguir, obviamente, 2 títulos, mas é raro. O Flamengo fez isso, o Botafogo fez isso no ano passado também, porque tinha um elenco muito forte e tinha capacidade. Agora, se tinha que preservar em algum jogo, naturalmente, pensando na saúde do jogador, teria que ter sido ontem mesmo. Claro. O Corinthians ele teve uma final desgastante, histórica, sendo campeão quinta-feira. Isso. E alguns jogadores, como o Carrijo, por exemplo, jogaram terça. Viajaram, o Memphis mesmo, viajaram porque teve uma data FIFA. Então, assim, teve desgaste de pré-Libertadores que pesa. Exatamente. Você tem um desgaste. Acho que a opção da comissão foi boa. Dentro desse cenário, 1 ponto contra o Bahia hoje, fora de casa em Salvador, é para ser comemorado. Né? O Bahia fez um bom primeiro tempo, né? Com Luciano Juba, Gilberto, o Pulga, né? E o Corinthians foi buscar um resultado ali na reta final, né? Que tem que ser muito comemorado. Agora a sequência de 2 jogos em casa do Corinthians, né? Pega o Huracan, pela Sul-Americana, e depois recebe o Vasco também na Neoquímica Arena. Isso. Días que nunca más en mi vida me voy a olvidar. Ganar un título con un club como o Corinthians, para mí es inesquecível. Acho que foi muito difícil, mas não só por lo que foi o Paulistão, sino por como a gente vivió desde que llegué aquí hasta hoy conseguir mi primer título y deixar meu nome na história de um clube como o Corinthians. No consigo ficar de UP, mas eu não sabia como, tinha que jogar outro dia. E aí saí, fiquei chateado, triste, mal. Tirei na maca aí no DM e pensava como fazer para poder jogar. E aí comecei a colocar gelo, fiz com a gente do DM, fiz tratamento para desinflamar mi joelho e quando fui a dormir falei, amanhã vou jogar do jeito que seja. La única manera que no voy a jugar es si no consigo andar. Huracán es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien los últimos años. Va a ser duro. Todos los equipos del fútbol argentino son duros, sea quien sea. Cualquier equipo le gana a los más grandes y como digo, Huracán es un rival que no es la excepción, tiene jugadores que merecen respeto. Ojalá podamos hacer nuestro partido. Somos un equipo que ya demostró lo que
lo que somos cuando estamos juntos, cuando estamos unidos. É isso, hein? Então tem muito de Copa Sul-Americana também com o Garro. Impressionante como já existe, né, a identificação do Garro com o Corinthians desde o ano passado. E claro que essa identificação só aumenta, então, com a conquista do Campeonato Paulista, né, Breiler? Foi no sacrifício, o Garro falou sobre isso, infiltração, anestesia, e agora vai ficar fora por um tempo para tratar do joelho e se recuperar. Mas tem Corinthians, então, na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira aqui na ESPN. Huracan, Corinthians, né? contra o Huracan. E aí é jogo importante porque são os dois times que devem brigar pela primeira posição do grupo, Donan. Pegou um grupo um pouco mais complicado o Corinthians, mas é a principal força. O que eu falei do Galo, analisando qualidade, né, até a experiência da comissão técnica, o Corinthians ele entra como um grande candidato na Sul-Americana. A título. Acho que é um time com potencial de Libertadores disputando uma Sul-Americana. E é importante para o Corinthians voltar a vencer no âmbito continental. Claro. Você ganhar essa casca, você voltar a ter uma relevância grande também aqui no futebol sul-americano e tem esse potencial, né? O Corinthians de brigar pelo título da Sul-Americana. Então, eu acho que o Corinthians foi beneficiado, assim, não que tenha sido errado, mas da expulsão do Everton Ribeiro. Aí o Corinthians cresceu no jogo. Mas só o time desfalcado... Pô, jogou com o time em reserva, pô. Souza, um baita empate, pô. Para o time em reserva contra o time titular do Bahia foi um resultado importantíssimo. Você iniciar o brasileiro fora de casa com empate não é de tão ruim, não. O Corinthians jogou pro gasto. Godoy. Ele montou o time, no momento que ele montou, fez substituições, ele montou um time para jogar 11 contra 11, né? Isso mesmo. Aí teve a expulsão do Everton Ribeiro e teve que dar um nó na cabeça, porque aquele time que estava montado para jogar, reagir... Só para não perder. Para reagir contra 11, aí ele tinha uma vantagem numérica e teve que se mexer e conseguiu. E quem jogou muita bola foi o Breno Bidon, jogou pra caramba o Breno Bidon. O Romero também fez um golaço, né? E aí deu impedimento, que aquela linha não dá para saber se está impedido ou não. Se alguém puder me provar que estava impedido, eu queria saber. Porque com aquela linha não dava para saber. Vamos colocar o gol do Corinthians aqui, o gol do Bahia, meu querido Cascão. Luciano Juba fintou, clareou para bater outro drible. Luciano Juba invadiu a grande área. Cruzamento do outro lado, toque de cabeça. No alvo! Gilberto, toca de cabeça inapelável por goleiro Matheus Donelli. Gol do Bahia, explode a torcida tricolor. Ele domina, vem de frente para a grande área, se apresentou, Coronado ameaçou bater, preferiu o break para cima da marcação do Eric, soltou pela amiga esquerda, vem levantamento no meio do toque de cabeça para o gol. No alvo! O Timão vai buscar o empate, o primeiro do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Tem um menininho que eu vi lá na Neoquímica Arena, ele tá com a mãe, né? Ele tá com a camisa, não sei o quê. Aí, ontem o pai dele me ligou, que é o João Bosco e Vinícius, do João Bosco e Vinícius, que são maravilhosos, acho que moram em Rio Preto. Não, lá Ribeirão, acho que é Ribeirão. E é o filho dele, cara, é uma coisa impressionante, o menino vibrando. E também tem aquele menino que um monte de gente me mandou, vi até pela Rádio Craque Neto, que o Instagram da Rádio Craque Neto é um estouro também, tem mais de 1 milhão. E mostrou um menino na hora que ele tá torcendo, vocês viram? Ele torcendo, vibrando, ele conversando com o Hugo. Não sei se vocês viram. Vamos colocar essas coisas que é legal, mostrar essa molecada, sabe? É isso que a gente tem que mostrar aqui. A gente, quando não tem conteúdo igual a Globo tem, a gente tem que buscar o conteúdo. E o moleque na cadeira assim, e ele conversando com o Hugo, cara, ele é uma coisa tão bonita. O futebol é isso. Futebol não é o que o Abel quer. O que o Abel quer é título, é ganhar dinheiro, é ser o maioral. Futebol não é só isso. Futebol tem outras coisas que são importantes para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam saber perder. E voltando para o Corinthians, que Corinthians é Corinthians, Veloso. Vamos lá, Santos perdeu. 2-1. Perdeu. Palmeiras empatou. 0-0. São Paulo empatou. 0-0. Corinthians ganhou e Mirassol perdeu. Empatou. O Corinthians empatou. Qual foi o pior resultado para mim? Para mim, do São Paulo.
Santos. Tá. O Santos é pior, né? Começa perdendo. Mas o Corinthians foi muito bom. Mas você vê a perspectiva do Santos? Eu acho que o Santos precisa recuperar o Neymar, né? Porque foi a maior contratação do Neymar em campo. Que Neymar? Com o Neymar em campo, a coisa melhora. O Neymar, que veio que tá em campo? O Neymar jogar. O cara veio, olha só o nível do Neymar. Perna só. Vocês que pagam pau o Neymar. O cara ganha, olha só, o Neymar, que é um monstro, pode tirar isso aí. Tô falando do Neymar. O Neymar, que mostra o Souza. O Neymar, que é um monstro, que é maravilhoso, que 250 milhões, não sei o quê, ele veio no Campeonato Paulista para ganhar de menor gol. Olha a fase que tá o craque seus. Olha a fase. Ele veio para ganhar de melhor gol do campeonato. De melhor gol do campeonato. É esse o Neymar da seleção. Tá bom. E aí, Veloso? Por Santos vai bem. Olha ele aí na camisa do Souza. 100% Jesus. Na camisa do Souza. Não. Então, agora, o resultado muito interessante foi do Corinthians fora. Porque eu acho que o Bahia briga na parte de cima da tabela. Não sei se é meu time do Bahia, tudo isso que a gente vê no Campeonato Baiano. Entre os 10 vai estar. Entre os 10 vai estar. Tá bom, né? A parte de não cima. Não sei, hein? Entre os 10 vai estar. Às vezes a gente julga o Campeonato Baiano, vem o brasileiro, meu irmão. Não, meu irmão. Você jogar fora de casa contra o Bahia na estreia e trazer um empate, eu acho que o benefício, sim, de jogar com um jogador a mais, mas é um resultado importante. Show já! Para mim, o pior resultado também foi o do Santos. Inicia, mesmo que seja fora de casa, contra o Vasco da Gama, inicia perdendo, né? Tomando uma virada. O São Paulo também foi um resultado ruim, né? Perde um pênalti no início, um pênalti inexistente, que não teve. Mesmo assim, o Calera acabou botando por cima. Mas os outros resultados foram resultados importantes, né? Você não perder, iniciar o campeonato perdendo, traz uma pressão, você em ponto corrido, você tem que fazer, tem que somar pontos todos os jogos. São Paulo faz um ano que está na pré-temporada, Souza. O que o São Paulo fez, a gente vai falar do São Paulo no intervalo, o que o São Paulo fez do jogo contra o Sport é vergonhoso para os caras que ganham 1 milhão por mês. Eu também concordo com É vergonhoso para o Zubeldia que bate no peito. É vergonhoso para quem é torcedor São Paulino. É uma vergonha o que o São Paulo fez. Agora o Corinthians terminando sozinho. O Corinthians, o resultado foi importante. Quanto o Bahia ainda, o atual campeão estadual, né? E ainda teve chance de virar o jogo, né? Com um jogador a mais. Então o resultado do Corinthians foi um resultado importante, fora de casa, jogando contra a equipe que eu acho que também vai brigar lá em cima, que é o Bahia. As outras equipes não, as outras equipes vão brigar, né? O Bahia, como me lembrou aqui, o time está disputando Libertadores também. Então um resultado importante, né? Se um jogador estava com um jogador a mais, o Corinthians não tem nada a ver com isso, né? O Everton foi expulso, e no final do jogo, a gente estava aqui no apito final, né? A gente até conversou, o Quesada também falou, no final do jogo, teve uma bola pro Bruno, eu lembrei do Fred, do Rincon, do Bruno Bidon, se ele passa a bola pro Romero, o Romero sai na cara do gol, poderia fazer o segundo gol, mas não tem problema, porque esse Breno Bidon é um craque de bola, é um fenômeno de bola. Um resultado importante, o que pensar do Corinthians em relação, que ganhou o título paulista na quinta e empata com o Bahia em Salvador. Godoy. E jogando com o time alternativo, porque agora usam essa nomenclatura aí, né, para justificar o time reserva. O resultado é bom. Agora, essas duas equipes, tanto o Corinthians como o Bahia, vão ter esse problema de calendário com jogos da... Bahia joga agora Libertadores, né? Então, e o Corinthians joga a Sul-Americana contra o Huracan. Para quem termina um Campeonato Paulista como campeão e vai jogar com o time reserva, um jogo com um adversário difícil, que é difícil jogar lá na Bahia, contra o Bahia, na Fonte Nova, o resultado foi excelente para o Corinthians. Excelente para o Corinthians. E o pior resultado aí resultado de desempenho foi o do São Paulo. Porque ele jogou... É isso, Fiel. Esse foi o videozinho que eu trouxe para vocês hoje aí. Com os dois cortes aí da SPN, todo o crédito da SPN. E com o cortezinho também dos donos da bola, também todo o crédito dos donos da bola. Corinthians que empatou contra o Bahia na estreia pelo Brasileirão. Poderia ter feito mais um jogo melhor, né? Uma vez que estava com vantagem numérica aí a partir dos 4 minutos do segundo tempo. O Corinthians poderia administrar melhor o jogo ali. Mas o Ramon Dias tinha feito uma mexida no time ali um pouco antes do Bahia tomar o cartão vermelho, o jogador do Bahia tomar o cartão vermelho, e tudo mudou, né? Então o Corinthians mexeu para jogar com 11-11 e acabou acontecendo ali, depois que o Ramon Dias fez as alterações no time, aconteceu do jogador do Bahia sendo expulso.
E aí já não tinha como mais o Ramon preparar tanto uma tática diferente de novo, porque já tinha feito bastante substituições. Mas no mais, o Corinthians tem que melhorar a situação aí de saber aproveitar quando está na vantagem numérica dentro de campo. Não foi a primeira vez que o Corinthians tem essa vantagem numérica e não consegue aí ampliar bem o jogo, conseguindo aí nesse jogo contra o Bahia ontem apenas extrair o empate depois que ficou o segundo tempo inteiro com 1 a mais. Estava perdendo de 1 a 0, né? Golzinho do primeiro tempo do Bahia. E no segundo tempo, com 1 a mais desde o comecinho, ali, nos 4 minutos do segundo tempo, o Corinthians apenas conseguiu fazer um gol de empate no final aí, né? Gol de cabeça do Hector Hernandes. O Ramon Dias deve prestar mais atenção nisso daí, né? Um excelente treinador. Tá fazendo uma história boa aí no timão, vem agregando bastante valor ao Corinthians. Porém, tá deixando a desejar um pouquinho só ali, ao meu ver, na questão de mexer no time. Para mim, tinha que ter mexido no time do Corinthians ainda no primeiro tempo. O Bahia estava muito superior ao Corinthians ainda no primeiro tempo, então ali já tinha que ter mexido. Talvez, se tivesse mexido, não tivesse levado aquele gol que levou ainda no primeiro tempo. Então, eu acho que o Ramon Dias ele demora muito a prestar atenção nesses lances do jogo e demora muito a mexer. Esse é o meu parecer. Isso que eu vejo aí que tá faltando só dar um ajuste nisso daí no timão. E também essa situação aí desse time secundário, time reserva, ou time misto aí, como vocês acharem melhor, do Corinthians, né? Que tá um pouco defasado aí, né? Um time que não tá muito entrosado. Tem que melhorar esse entrosamento desse time secundário do Corinthians. Porque o calendário de jogos agora do Brasil é bem agitado. Tem bastante campeonato aí. Então, o Corinthians não vai poder fazer mais o que vinha fazendo aí no Campeonato Paulista, né? No começo do Campeonato Paulista, o Corinthians poupou bastante alguns jogadores, né? Então, conseguiu obter bons resultados. Porém, o Campeonato Paulista era um campeonato diferente, um campeonato mais simples, com times inferiores. Agora temos o Paulistão, depois fazendo isso no Paulistão, beleza. Mas agora temos aí o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, né? Os mais difíceis que tem aí. E tem a Sul-Americana também já. O Corinthians já pega nessa quarta-feira aí o Huracan. Então, essa poupada que o Ramon Dias deu nesse jogo contra o Bahia, já foi pensando nesse próximo jogo contra o Huracan. Porém, acho que não deva mais poupar. Depois desse jogo contra o Huracan, já tem contra o Vasco. Já pelo Campeonato Brasileiro, é força máxima de novo. Força máxima contra o Huracan e força máxima contra o Vasco também, no jogo contra o Vasco no Brasileirão. Então, Ramon Dias deve parar uma tática boa pro Timão, mas com força máxima aí para todos os jogos, porque eu quero ver o Timão conquistar mais taças e mais títulos nessa temporada 2025. E vamos para cima. Deixa nos comentários aqui qual o palpite que vocês acham aí pro Timão pro próximo jogo aí contra o Huracan na Sul-Americana, estreia do Timão na Sul-Americana. Meu palpite vai ser 1 a 0 para o Timão aí. Gol de Yuri Alberto. Gostaria que você deixasse um comentário também e se inscrevesse no canal e deixasse o like no vídeo aí, que a gente tem importância para estar ajudando também. E não se esqueça, galera, se inscreve no canal que você está sempre acompanhando todas as informações a respeito do Corinthians que eu venho trazendo para vocês todos os dias. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!